Fala, meus amigos, tudo bem? Boa tarde. Eu falo tarde porque eu acho que todo mundo vai assistir o vídeo pela tarde, mas não é bem assim não, faxina, não é bem assim não. Pode ser qualquer hora do dia, tá certo? Vocês estão vendo essa figura aqui? Olha só quem pode ser. Haha, você já sabe quem é. Olha, veja só, eu queria trazer uma curiosidade para você. É a seguinte: algumas pessoas, elas costumam fazer a associação de Cristo a um homem de olhos azuis, grande, um homem vistoso, alguém que certamente se destacaria no meio da multidão. Mas veja só, essa figura estereotipada nas mídias, né, desse tipo de homem, eu acredito, olha, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Eu acho que isso acontece porque é uma forma das pessoas aceitarem mais fácil Jesus, né? Porque todo mundo crê que Jesus foi aqui na Terra, ele tinha esse semblante, né? Ele tinha esse estereótipo de homem alto, né? De barba grande assim, tipo a minha, né? de cabeludo, né? Tudo mais. Mas eu gostaria de trazer algumas coisas que são mais próximas à realidade do que ele foi aqui na Terra, tá certo? Bom, a primeira delas é que o aspecto dele não é, né, de um homem europeu, né, que é uma figura que, como eu já disse, né, a única forma das pessoas comprarem essa ideia, né, essa aparência, como é nas imagens das igrejas católicas, né, quando você vê aquelas imagens de Jesus pendurado, né, na cruz, né, parece um homem, né, com aquele modelo, né, de olhos claros e tudo mais. Porém, estudiosos apontam que ele tinha uma pele mais escura, tá? E o seu cabelo também negro, tá? Em função do biotipo, né, das pessoas que nasciam naquela época ali na região do Oriente Médio, tá? Fica próximo da região entre a Palestina e o Egito, tá certo? A altura dele não é conforme as pessoas imaginam, que é um cara altão, né? Aquele cara que se destaca, né, no meio de todo mundo. Tanto é que quando ele foi traído por Judas, o sinal que deram, né, que ele seria o Jesus, era porque Judas daria um beijo nele, né? Porque se fosse um cara destacável, um cara bonito, aquele cara altão, certamente ele diria: olha, quando vocês chegarem, o cara mais top de linha das galáxias é ele que é Jesus, entendeu? E certamente achariam que ele era realmente o Messias e ele nem seria crucificado e a gente estaria até hoje aí pagando na mão dos israelitas, né? A gente não teria direito à salvação, né? Pelo menos é isso que eu tenho, tá certo? Outra coisa é que com a altura de 1,5 m, né? Aí seria tipo bem mais baixo. O brasileiro ele tem a altura média de 1,73 m, tá? De altura. E lá naquela região as pessoas realmente eram mais baixas, tá? Aí você diz: pelo menos sobrou o cabelo, né? Bom, há uma corrente dizendo que Jesus, por ser da tribo dos nazireus, né? Que era a tribo dos homens que não cortavam os cabelos, né? Por conta de um pacto, né, com Deus. Mas existe uma grande probabilidade dele não ter um cabelo grande. O cabelo dele era curto, por conta que naquela época existia uma alta incidência de piolho. O piolho era uma praga naquela época. Então, os homens eles tinham os cabelos mais curtos e a barba também, justamente para evitar essa inconveniência. Tá certo? Existe uma jovem que se chama Kiane Kramaric, que hoje ela tem 27 anos. Mas desde muito jovem ela é considerada uma menina prodígio, porque ela conseguia com perfeição retratar imagens daquilo que ela acredita ser desenhos relacionados ao mundo celestial. E ela fez um quadro ela ficou muito famosa nisso, chegou a passar em matérias na CNN sobre um quadro que ela fez com o rosto de Jesus. Colton Burple. Colton Burple é um jovem de 15 anos nascido no estado de Nebraska, que relata
que durante o seu período de infância, aos 4 anos de idade, após passar por uma experiência de quase morte, ele teve visões celestiais. Ele relata que durante essa experiência ele viu pessoas que ele não sabia que existiam, como uma irmã e a sua mãe, após admitir que havia perdido uma criança, ela não sabia qual era o sexo da criança, mas ele soube que era uma menina. E também relata ter visto Jesus. Jesus havia se apresentado a ele com o seu cavalo e ele teria tido experiências em ver de perto ele. Então, o que acontece de mais intrigante em tudo isso é que quando Colton viu a imagem do quadro de Akiane, ele reconheceu naquele momento que estava vendo Jesus. Então, isso mexe muito com todo mundo. Então, quando eu havia visto esse filme, eu simplesmente fui pesquisar e vi que realmente existia esse quadro e essa jovem realmente havia desenhado e ele também existiu de verdade. É um filme que está no Netflix, chamado O Céu é de Verdade, e você pode ver também. No livro do profeta Isaías, 750 anos antes do nascimento de Jesus, ele já havia previsto como seria o Senhor. E de fato, segundo essa palavra, Jesus realmente não era um homem de se chamar a atenção, não era um homem destacável, né? Apesar de que sabemos que ele será totalmente diferente de como ele foi aqui na Terra. Ele hoje, né, terá um corpo glorificado, era um corpo de um Deus, realmente, como ele é. Eu vou ler aqui para vocês verem essa passagem, tá bom? E quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para quem o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, gente, esse versículo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, ele não está dizendo aqui que ele é um dos caminhos. Não existe múltiplas escolhas como numa prova, tá? Só existe um caminho e ele é Jesus Cristo, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like se você gostou. Comente aí pra gente saber, para vir novos vídeos como esse também, tá certo? Deus te abençoe.